Fala meus queridos, fala minhas queridas, hoje vamos ver aqui sobre o uso da vírgula, né? Muita gente tem dúvidas e também medo, né, de usar as vírgulas. A vírgula nada mais é que uma pequena pausa que existe, mas temos algumas regras a seguir, tá bem? Então o meu objetivo aqui é facilitar um pouco a vida de vocês e mostrar na prática como é que funciona essa questão da vírgula, beleza? Vamos em frente, sigam Pretor Concursos, né? Sigam lá o @prof.mateus Galiano e vamos para cima. Vamos lá. Galera, uso da vírgula então, né? Primeiramente, vamos falar aqui sobre o aposto, tá? O aposto lá, aquele termo que pode exemplificar, especificar, resumir um termo da oração. No nosso curso isso você já deve ter estudado com certeza. Lá nós descobrimos que temos o aposto especificador, que é um nome próprio dando um substantivo próprio dando nome ao substantivo comum, né? Lembra-se disso aí, por exemplo, Mercado Carrefour, né? Presidente Vargas, presidente Lula, presidente Bolsonaro, presidente... Então, é um nome, é um substantivo próprio dando nome ao substantivo comum. Isso aí a galera já deve estar safo nisso aí, tá? Lá nos apostos, ali nos aposto especificador, ele não vai vírgula. É o único aposto que não leva acentuação, não leva vírgula ali, tá bem, gente? Então, primeira coisa, aposto normalmente separado por vírgula, exceto quando for lá no especificador que ele não tem nenhuma vírgula incomodando ali, tá bom? Depois nós temos ali os adjuntos adverbiais deslocados e o que você deve ter em mente? Adjunto adverbial é no final da oração. Se ele não estiver no final, ele vai estar deslocado. Tranquilo, gente? Então, olha só. A vírgula aqui, ela é opcional, tá, gente? Ela é opcional até 2 elementos, tá bom? E ela torna-se obrigatória, tá? Obrigatória a partir de 3 elementos. Então, gravem isso aí, tá bom? Não fiquem com medo, galera. O principal é não ter medo de usar a vírgula, tá bem? É muito simples. É só tu saber um pouquinho da gramática, né? Só um pouquinho e aplicar aí no caso concreto, tranquilo? Vamos lá, olha só. Hoje, né? Hoje, temos um hoje ali. Hoje tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Hoje eu vou jogar futebol. Vou jogar ali tênis, né? Será que vai a vírgula? Galera, olha só, quantos adjuntos adverbiais temos aqui? Quantos advérbios? Temos um, apenas um. E o que a regra nos fala? Até 2 a vírgula é o que? Opcional. Então, eu posso ou não colocar a vírgula aqui. Ela aqui, nesse caso, né? Ela tornou-se facultativa. Por exemplo, no país, né? No país do futebol, no Brasil, país do futebol. No país do futebol é o adjunto adverbial de lugar. Quantos elementos temos ali? Vamos ali ver, ó. Temos 2 elementos. E o que a regra nos diz? Até 2 elementos é facultativo. Então, essa vírgula aqui que eu estou mostrando, ó, ela é facultativa. Agora, na reunião de ontem, nós temos um adjunto adverbial também. Só que agora aqui o problema é que nós temos 2, 3, 4 elementos. E a regra nos diz que a partir de 3, a vírgula passa a ser obrigatória. Então, nesse caso aqui, gente, ó, a vírgula é o quê? É obrigatória, tá bom? Porque temos ali 3 ou mais elementos. É muito tranquilo, muito tranquilo. É só tu lembrar disso aqui. Pô, será que eu vou usar, quanto que eu vou usar a vírgula aqui no caso do adjunto? Vou ter que perceber, tem 2 elementos, então até 2 está tranquilo. A partir do terceiro, aí a vírgula já passa a ser obrigatória, tá bom? Depois aqui, gente, ó, nesses 2 exemplos aqui, ó. De acordo com Clovis Bevilacqua, autor do Código Civil, autor do antigo Código Civil, né? O adultério tal coisa. Aqui que eu coloquei, galera, ó, nós temos aqui o autor do Código Civil. Isso aqui é um aposto explicativo porque ele está explicando quem é Clovis Bevilacqua, né? E isso aí, então, a gente fala que é um aposto explicativo, uma função sintática aí, tá bem? Então aqui, ó, no aposto, eu posso trocar esses travessões aqui por parênteses, né? E essa vírgula aqui, Mateus, essa vírgula aqui, ó, aquela vírgula ali, qual que é dela? Pessoal, é o seguinte...
Aqui nessa vírgula, ó, ela isola um adjunto adverbial deslocado, porque eu vou circular o adjunto aqui, ó. Eu vou circular, tá? Eu vou circular todo o adjunto. Ele é o quê? Deslocado, porque está aqui na frente. Qual que é o lugar dele, pessoal? O lugar do adjunto é lá no final. O que ele está fazendo ali? Está deslocado. Então, ó, vírgula naquele camarada ali, tranquilo? Aqui nós temos essa vírgula, né? Isolando o adjunto adverbial deslocado. Lembrando que esse aposto a gente pode trocar pelos travessões, né? Ou pelos parênteses. Agora, nesse aqui, ó, Clovis Bevilacqua, travessão ou parênteses, né? É considerado o melhor, né? Por que essa vírgula aqui está inadequada, hein, galera? Por que ela está inadequada? Porque ela está separando o sujeito. Quem que é o melhor? Quem que é o melhor? Clovis Bevilacqua, autor do antigo Código Civil. Então, isso aqui é o nosso sujeito, ó. Então, aquela vírgula está separando o sujeito, isso não pode. Na ordem direta não pode acontecer isso aí, tá bem? Vamos lá. Deputado, mantenha-se nos limites da cortesia. O que está sendo usado aqui? O nosso famoso vocativo. O vocativo ele deve estar sempre isolado por vírgula. O que é o vocativo? É um chamamento. Nós temos ali um emissor e um receptor, então temos um chamamento. Ó, deputado, mantenha-se nos limites da cortesia. Então, o que acontece? Isola vocativo, deve ser obrigatoriamente e somente isolado por vírgulas, tá bem, gente? Então, isso aqui é o nosso vocativo, ó. Nosso vocativo. Quer falar pra gata que ama ela, o correto seria amo-te, tá? Amo-te. Amo-te. Maria. Né? Maria aqui é o nosso vocativo. Tranquilo, gente? Depois nós temos aqui, ó. A terra, o mar, o céu, glorificam Deus. Glorificam Deus. Aqui nessa vírgula, ela está fazendo o que aqui? Qual que é a função? Ela está um elemento de numeração, né? Elementos coordenados, independentes, paralelos e elementos que exercem a mesma função sintática, tá bem? Quem glorifica a Deus? A terra, o mar, o céu, né? Então aqui nós temos elementos coordenados. Quem estudou isso aqui, ó, quem estudou essa parte de paralelismo lá nas nossas aulas, tá tranquilo isso aqui. Não será um problema, tá bom? Vamos lá. Então a vírgula, ela tá ali presente aí nessa questão de numeração, né? Elementos coordenados. Vamos em frente. Agora o sinal fechou, os carros, porém, não pararam. Olha só, temos essas vírgulas aqui isolando uma conjunção adversativa, né? O que é essa conjunção? Uma conjunção coordenativa também, né? Vamos só fazer uma retomada aqui. Coordenativa. Tá lá na parte do período composto, lá a gente estuda isso, né? Beleza? Então fiquem atentos. Conjunção deslocada deve ser isolada. Lugar de conjunção é no início da oração, tá? Então o que a gente estava falando aqui? O lugar das conjunções é no início da oração, no início. Lugar de adjunto é lá no final. Adjunto adverbial é lá no final. Como ela não está no início, quer dizer então que ela está ali no meio, ela está deslocada. Se ela está deslocada, vírgula, tá bem? É basicamente isso. Conjunção deslocada recebe a vírgula aí, tá bom? O sinal fechou, os carros não pararam, vírgula, porém, a mesma coisa. Ela vinha aqui pro finalzinho, ó. O que acontece? Conjunção deslocada é isolada e não tem choro, tá? A vírgula, ela marca uma pausa de pequena duração. Ligam-se sem vírgulas os termos essenciais, que é o sujeito e predicado, e os termos integrantes, que é os complementos verbais, nominais e predicativos, tá? Então, ligam-se sem vírgula essa galera aqui. Por isso que eu sempre falo, galera, a gente, aqui nas nossas aulas, né, no nosso curso, por exemplo, de português, nas aulas de português, a gente sempre segue uma linha, porque o conteúdo de hoje, ele é base para o conteúdo de amanhã. Então, por exemplo, essas partes aqui de sujeito, predicado, complemento, a gente já viu isso aqui, né? Para não ter dificuldade agora nesse estudo da vírgula. Então, tudo vai ficando mais claro. Não é nada meio que solto, tá? É tudo amarradinho para vocês aí, beleza? Vamos lá. Sobre a ordem direta, né?
O que seria a ordem direta? Nós temos ali o sujeito, o verbo, o complemento e os advérbios, tá bom? Ó, um professor de escola pública mostra aos seus alunos do ensino médio uma nova visão do mundo por meio das aulas de filosofia. Eita! O que a gente tem que fazer? Vamos aqui no verbo, ó. Pergunta pro verbo aí. Verbo, quem mostra aos alunos do ensino médio? O sujeito está aqui, ó. Um professor de escola pública. Lembrando, né, pessoal? Lembrando que quando tu vai dar resposta para o sujeito, a resposta tem que ser a mais completa possível. O correto, não seria certo você dizer assim, ó, quem é o sujeito? É o professor. Não, não é o professor, tá? O professor ali é o núcleo do sujeito. Se temos um núcleo só, a gente sabe que é um sujeito simples, mas isso é para outra aula, tá bem? Então o sujeito tá ali, beleza? Vamos lá, ó. Mostra o quê? Mostra o quê? Uma nova visão do mundo, né? O quê? Uma nova visão do mundo. A quem? A quem, galera? Aos alunos do ensino médio. Verifiquem aqui, ó, que temos uma preposição, por isso que é objeto indireto. Aqui tá ela aqui, ó, tá bom? Agora, por meio das aulas de filosofia, nós temos os adjuntos adverbial aqui, gente, que começa com preposição. Mas olha só, eu não estou conseguindo identificar se aquele advérbio ali, ele é de tempo, se ele é de modo, se ele é de lugar, se ele é de causa. Isso que vocês estão falando agora, deve estar se perguntando, são os adjuntos adverbiais pelo aspecto semântico, pelo aspecto do sentido que ele passa. Só que tem algumas situações que a gente não consegue identificar esse sentido. E aí entra os adjuntos adverbiais pelo aspecto estrutural. Tu vai identificar uma estrutura e vai dizer que aquilo ali é um adjunto adverbial. Qual que é a estrutura? Tem que ser um termo preposicionado e de caráter acessório. Como assim preposicionado? Tem que ter preposição. E como assim de caráter acessório? Quando eu digo acessório, quer dizer que tu pode retirar ele da oração, que ele não vai fazer falta nenhuma. Não faz falta nenhuma. E é o que acontece ali, ó. É o que acontece aqui. Vejam só. Nós temos um por, que é uma preposição, né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Então, o por é uma preposição. Então, isso aqui é uma adjunta adverbial pelo aspecto estrutural, tá? Estrutural. Percebam que, se retirarmos ali por meio das aulas de filosofia, né, não vai fazer muita falta, tá? Não faz falta nenhuma, beleza, gente? Vamos lá. Agora, no interior da oração, né? No interior da oração serve para separar elementos que exercem a mesma função sintática, por exemplo, quando é objeto direto, ou sujeito, né? Que é nesse caso aqui, ó. Cadê? Ó. A terra, o mar, o céu glorificam a Deus. Nós temos um sujeito. Então, está sendo separado por vírgulas ali, tá? Para isolar elementos repetidos, né? A prova está fácil, né? Elementos repetidos. Para isolar o vocativo, já vimos. Para isolar aposto, já vimos. Para isolar adjunto adverbial deslocado, já vimos. Para separar o nome de um lugar na datação, por exemplo, Gramado, vírgula. Rosário do Sul, vírgula. Porto Alegre, vírgula. Novo Hamburgo, vírgula, tá? Então, para separar aí o nome na datação, vai a vírgula, tranquilo, gente? Depois aqui, para indicar a supressão de uma palavra ou expressão, por exemplo, eu segui letras, meu irmão, vírgula, economia. Essa vírgula aqui, ó, ela está substituindo o verbo seguir. Meu irmão seguiu economia, tá? Então serve para isso aí também, não tem problema nenhum, beleza? Agora entre orações, tá, galera? Serve para separar as orações coordenadas assindéticas. Assindéticas é aquelas que não tem conjunção, né? Não tem conjunção. Beleza, gente? Não tem conjunção. Como assim assindética? Porque o síndeto, né? Síndeto é igual a conjunção, né? É igual a conjunção. Se eu digo que algo, por exemplo, sindética tem conjunção. Assindética não tem conjunção. Por exemplo, acordei, escovei os dentes e fui trabalhar,
Temos aqui, ó, acordei, uma oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. Escovei os dentes, oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. E aqui, nesta aqui, nós temos sim uma conjunção aditiva, ó. Agora aqui nesse caso nós temos uma oração, tá? Coordenada sindética. Por quê? Por que sindética? Porque tem a conjunção ali na nossa fuça ali, ó. Tá aqui a conjunção, aquele E ali, aditivo. Sindética, aditiva. Aditiva. As outras não têm conjunção, mas são chamadas de orações coordenadas assindéticas, tá bem? Para separar orações coordenadas sindéticas, salvo pela conjunção E, olha só, salvo pela conjunção E, quero ir para a balada, vírgula, mas preciso estudar. Aqui no mas, ó, a vírgula ela vem antecedendo a conjunção mas, tá bom, gente? Estude comigo e seja aprovado. Olha aqui, ó. Galera, o E é exceção, né? Não vai a vírgula ali. A regra é que não vai. Agora, estude comigo e eu te ajudo a ser aprovado. O que que acontece? Sujeitos diferentes. Então, a regra é que o E não vai a vírgula, exceto quando tiver sujeitos diferentes. Aí sim nós podemos colocar a vírgula antes do E. É só essa regra aí, tá? Por exemplo, aqui, ó. Estude comigo e eu te ajudo a ser aprovado. Você, né? Agora, eu te ajudo, são sujeitos diferentes, então eu posso colocar essa vírgula aqui, ó. Não tem problema nenhum. A regra é que não precisa, salvo sujeitos diferentes. Para isolar orações subordinadas adjetivas explicativas, né? Orações subordinadas adjetivas são aquelas que iniciam por pronome relativo, né, pessoal? Tranquilo? Se a oração ela inicia com pronome relativo, aliás, nós temos ali uma oração principal e uma oração subordinada. Se tem um pronome relativo ali no meio, automaticamente vai vir na tua cabeça oração subordinada adjetiva. Aí depois tu vai ter que ver um negócio. Se ali tem uma vírgula, se está isolado por vírgula ou não. Se não está com vírgula, vai ser chamada de oração subordinada restritiva. Se estiver com vírgula, né, que é o que a gente está estudando aqui, vai ser chamado de quê? De explicativa. Tá bom, gente? Mas isso aí é o que eu falo. Isso aqui que a gente está falando já estudamos em outro momento. Lá na parte do período composto, estudamos sobre as orações coordenadas, depois estudamos sobre as orações subordinadas. Mas isso aqui tá safo já, não temos com o que se preocupar, tá bom? Depois aqui, para isolar orações intercaladas, como assim? E principalmente porque o amor, se é que ele existe, anda distraído. Então olha aqui, gente, ó, orações intercaladas, o que tá acontecendo aqui? Temos orações intercaladas, cara. Como assim intercaladas? Ela tá ali no meio, né? Pum, quando vê ela deu um carrinho ali, ficou lá no meio. Então ela está intercalada, então vai ter que ter uma vírgula ali. E depois para separar orações subordinadas adverbiais antepostas à principal. Por exemplo, quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Aqui, galera, ó, no período composto nós temos uma oração principal, tá? Oração principal, mais uma oração, vou botar aqui uma oração subordinada, tá? Mais uma oração subordinada. Adverbial que a gente está falando ali, tá? Se essa oração subordinada ela vem para cá, ó, antes, ou seja, anteposta à oração principal, o que eu vou ter que fazer? Uma vírgula aqui, ó. Né? Eu vou ter que botar uma vírgula ali. Porque, na verdade, aqui nós temos uma oração. Vamos botar todo o nome. Oração subordinada adverbial. Opa! Deixa eu melhorar aqui. Adverbial. Beleza? Só que ela está antes dessa oração principal aqui, ó. Essa aqui é a nossa oração principal. Se ela está anteposta, eu vou ter que colocar uma vírgula ali, ó, para dizer assim, ó. Ô cabeça, eu tô anteposto à oração principal. Eu tô antes, tá? Então, por isso que eu coloquei essa vírgula aqui para te avisar, ó. Estou antes, estou anteposto à oração principal, vai a vírgula, tá bem? Basicamente é isso aí. Galera, então conseguimos chegar aqui e falar sobre vários temas aí sobre a vírgula que são importantíssimos para a prova, né? Qualquer prova que tu for fazer. E
não leve na brincadeira, tá, gente? Isso aqui às vezes parece algo simples, mas que aparece em prova. Se tu não ficar tendo um contato, revisando, tu vai cair no esquecimento, tu vai acabar se prejudicando, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado, tá? Fiquem com Deus, contem sempre com a gente, estaremos prontos para ajudá-los sempre, 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 tá? Vamos pra cima!